todos. Hoje temos um encontro muito especial no WTM Global Hub e vamos conversar com os presidentes do Fornatur e da Aceditur sobre os planos de retomada do turismo no Brasil. Antes de prosseguirmos com as apresentações, gostaria de lembrar a todos os que estão nos assistindo que vocês podem enviar suas perguntas durante a apresentação utilizando a aba Ask a Question. Então, vamos lá. Agradeço muito aos nossos convidados de hoje, Bruno Wendling, presidente do Fornatur, e também diretor-presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, e ao Jair Galvão, presidente da Aceditur, e também secretário de Turismo e Esporte e Lazer de Maceió. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite. Gostaria de convidá-los a se apresentar antes de começarmos esse bate-papo. Então, gostaria de começar com você, Bruno. Por favor, gostaria que você contasse um pouco da sua história e o cargo que você ocupa atualmente. Maravilha. Primeiro, obrigado, Luciane, pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com meu amigo Jair Galvão. Cumprimentar a todos também que estão nos assistindo. É uma felicidade muito grande poder debater o turismo agora com esse grande profissional que é o Jair, com você também, Luciano. Então, é um prazer novamente estar aqui. Bom, a minha história no turismo começa 2 décadas atrás, né? Mas tem essa carinha de novo aí, já estou metade da minha vida já dedicada ao turismo, né? Eu falo que eu vivo o turismo há 20 anos, mas um pouco mais, né? Em 98 que eu fui escolhido por essa profissão, lá em Belo Horizonte. Eu nasci em BH, mas fui criado aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Mas aí, com 18 anos, eu voltei a morar em Belo Horizonte, lá fazendo vestibular. Queria fazer publicidade e descobri o turismo, né, por acaso, lá vendo as opções de curso, e soou como música para meus ouvidos. E aí eu entro para a faculdade, né, a PUC, a primeira turma de turismo da PUC Minas, enfim, e durante a faculdade, tomando gosto cada vez mais, principalmente pela questão do ecoturismo, né, pelo turismo de aventura, porque Minas é muito repleto, até que no final do meu curso, na minha monografia, a gente escreve uma monografia, eu em conjunto com mais 2 amigos, que era uma monografia que depois vira a minha empresa, foi uma empresa de ecoturismo e turismo de aventura, uma agência de receptivo, e eu comecei a viver isso lá no início dos anos 2000, durante 2 anos, trabalhando muito aí, formatando roteiros, né, de ecoturismo, turismo de aventura, trabalhando com uma agência de viagens, e achando que minha vida ia arrumar para esse caminho, até que em 2004 eu rompi a sociedade e retorno a Campo Grande, e aí descubro aqui a gestão pública, e aí, de fato, meu mundo, ele se abre. Eu vejo o tamanho que é a nossa atividade turística, então eu trabalhei na Fundação de Turismo há 16 anos atrás, como técnico da Fundação, quando estava começando o programa de regionalização do turismo lá no Ministério recém-criado, e eu comecei com um programa aqui junto, então foi super legal, que eu tive a oportunidade de implementar, né, os famosos passos, os módulos operacionais do programa de regionalização aqui no Mato Grosso do Sul, até que 1 ano depois surge um edital do Ministério do Turismo, né, por meio do PNUD, da Unesco. Na época era a forma que eles tinham de contratar, e aí eu me inscrevo, faço a minha inscrição e fui selecionado, e fui para o Ministério do Turismo com um contrato de 6 meses, e acabei ficando bons 4 anos, aí eu tive a oportunidade de conhecer de fato o nosso país, a rodar em dezenas de estados, foi quando eu conheci o meu amigo Jair Galvão, e aí depois disso, em 2009, eu saio do Ministério, abro uma empresa de consultoria, continuo rodando o Brasil em trabalhos aí junto ao Ministério também, ao Sebrae Nacional, enfim, até que em 2013 surge minha segunda grande oportunidade de assumir a Secretaria de Turismo de Cairu, para quem não conhece, é Morro de São Paulo, na Bahia, o Boipeba, né, que são 2 destinos internacionais, onde eu tive a minha segunda oportunidade de trabalhar na gestão pública daí municipal, ir para o nível local e ganhar uma boa bagagem, né, porque é onde acontece de fato as ações, né, o Jair sabe muito bem disso, e até que em 2015, 16, eu resolvo que eu tenho que voltar de novo para o meu estado, né? Fiquei quase 20 anos fora, e sempre com o sonho de voltar e assumir a fundação, até que em 2017, eu resolvo que isso iria acontecer, e começo a buscar formas de voltar para cá, até que meu currículo chega, enfim, na mão do secretário de governo, depois do governador, até que há 3 anos e meio atrás, eu consigo realizar um dos meus sonhos, né, que foi assumir a Fundação de Turismo do Estado. Então, essa é a minha trajetória, assim, contada de forma bem rápida nesses 20 anos aí, passado pelas 3 esferas de governo e também pela iniciativa privada, e agora como presidente da Fundação de Turismo aqui do Estado, que é o órgão oficial de turismo do Mato Grosso do Sul, também podendo presidir o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais, também esse grande desafio de liderar, de auxiliar também os outros estados rumo aí à construção coletiva de políticas públicas. Então, essa é a minha história contada de forma bem rápida, e muito feliz de estar novamente aqui com vocês.
Você sabe que nós temos em comum, os três aqui, nós somos turismólogos, né? E temos também uma trajetória parecida. Antes de eu começar, eu fui guia durante 8 anos na Bahia. Eu descia e subia Pelô todos os dias. Fui guia, trabalhei no municipal, depois fui para o estadual, depois vim para cá, para São Paulo, como diretora de turismo de São Paulo, e agora voltei para o privado. Então, acho que o bom filho, no caso de vocês, a terra torna, é o caso também seu, né, Jair? Conta um pouquinho de você. Sem dúvida, Luciane. Temos uma história bem parecida todos, né? E eu acho que no turismo é quase que um pré-requisito, né? Você tem que dar uma passeada também profissional. Com certeza. Antes de assumir alguns postos estratégicos. Então, assim como o Bruno, bom, primeiramente queria agradecer o convite, é um prazer estar com a WTM falando sobre desenvolvimento do turismo, falando sobre pandemia e pós-pandemia, acima de tudo, que é o momento que a gente vive agora. Mas a minha história também, né? Eu sou aqui de Maceió, Alagoas, também bacharel formado aqui, e passei pelo setor privado, desde companhia aérea, antes ainda era TAM, né? Não era nem Latam, não tinha nem... Ah, é verdade? Passei pela TAM, passei por hotéis aqui na capital, área de bares e restaurantes, até que decidi fazer um mestrado fora, né? Então, eu fiz um mestrado também em turismo na Universidade Internacional da Flórida, em Miami, norte de Miami, e lá passei 3 aninhos, tive a oportunidade de passear também, desde empresas do terceiro setor, em consultoria, lá na Counterpart International, que atua em 45 países, aí foi uma experiência super bacana também trabalhar com geoturismo da National Geographic, e também atuei em empresa de consultoria, Solimar International, que também lida com... tive uma oportunidade bacana de participar do Global Sustainable Tourism Criteria, né, que são o GSTC, que são os critérios de sustentabilidade globais. Foi muito legal essa experiência, mas quando voltei ao Brasil, em 2008, aí fui fisgado, assim como o Bruno, pela administração pública, né, e aí comecei lá na secretaria, um caminho um pouco diferente, mas praticamente a mesma coisa, né, eu comecei pelo Estado, né, fui diretor de destinos e produtos da Secretaria Estadual do Turismo de Alagoas, até que surgiu o convite para ir para o Ministério do Turismo também. Né? Também. Conheci o Bruno antes, conheci lá no Estado, o Bruno lá da Rede de Cooperação Técnica para roteirização, do Programa de Regionalização, e aí depois fui lá para Coordenação Geral de Competitividade e Inovação e de Serviços Turísticos, né, que é o clássico Cadastur, né, que é um dos programas mais conhecidos do Ministério do Turismo, coordenei aí durante quase 3 anos, até que recebi o convite de voltar aqui para Maceió, na Secretaria de Turismo, que agora virou Secretaria de Turismo, Esporte e Lazer. Mas antes de voltar, eu já tinha feito um concurso, né, para a Embratur, então fui chamado enquanto estava em Brasília e hoje sou servidor efetivo lá da Embratur, que agora é agência, então eu acho que eu estou agora lá no Ministério do Turismo mesmo, estou com a crise de identidade, mas permaneço no quadro permanente lá do Ministério do Turismo. E essa é a minha história, hoje estou aqui podendo dar também, assim como o Bruno, a contribuição para a minha terra, né, numa frente que realmente é onde tudo acontece, né, no estado, no município, onde a atividade turística acontece, mas estou muito feliz. E é um grande desafio, acho que nós temos em comum também a paixão, né? Quem trabalha com turismo, cara, depois de deixar, é quase impossível, não é verdade? A gente é picado pelo bichinho e aí, então, eu acho assim que, para mim, o turismo é uma paixão mesmo, sabe? Para todos nós. Então, aí falando um pouquinho do nosso cenário atual, né, vamos entrar no tema aqui, na discussão, que é a retomada do turismo no Brasil. Hoje, o Brasil é o segundo país no mundo com maior número de infectados por causa do Covid. Nós estamos com quase 2,5 milhões de infectados e quase 90 mil mortes. E as Américas agora são o epicentro da doença, com todos os países enfrentando enormes desafios. O impacto da economia global no turismo foi enorme. O nosso setor estagnou e, como dizem muitos especialistas, foi o primeiro a parar e um dos últimos a retornar. A disseminação da doença ainda é um fator que preocupa e coloca o mundo em atenção. Contudo, países asiáticos e europeus já estão em uma fase de reabertura mais avançada, o que traz uma luz no fim do túnel para a nossa retomada. Assim como a vacina também, né? Que nós, esses 2 últimos dias, tivemos diversas notícias falando que a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, em parceria com a farmacêutica a AstraZeneca. Temos também o laboratório Moderna também, que está divulgando já o estágio final de testes com apoio do governo dos Estados Unidos. Em São Paulo já temos voluntários brasileiros que começaram a receber
as doses da Coronavac, que também está na fase 3 de testes. Então, tudo isso, para mim, já desenha um cenário positivo. Nós começamos a questão do Covid depois da Europa, depois da China, e eles já avançaram. Isso é sinal também que a gente já está chegando no patamar e já temos que dar retomada e temos que já preparar justamente os destinos para essa retomada. Então, Bruno, para esquentar os nossos motores, eu gostaria que você falasse do ponto de vista das questões sanitárias e de segurança, como os estados estão se preparando para esse retorno? Quais os protocolos que já estão sendo colocados em prática? Maravilha. Bom, esse é um assunto muito legal e que uniu muito o Fornatur nos últimos 2 meses, principalmente junto com as entidades do 3, sabe, Lu? Acho que nesses momentos de crise, nós estamos mostrando a necessidade, que sempre foi necessidade, da integração, de fato, das entidades públicas e privadas. Eu vejo que no passado a gente tinha uma integração muito pontual, só em momentos, de fato, pontuais, de feiras, eventos, e nunca de construção coletiva. E essa pandemia nos trouxe a necessidade dessa construção. Então, quando o Ministério começou, na verdade, começaram a ser criados alguns protocolos municipais, né, estaduais, há pouco mais de 2 meses atrás, e o Ministério nos sinalizou que haveria um protocolo nacional. A primeira conversa que nós tivemos com o Ministério, na época era o Bob que estava coordenando isso, foi: Bob, não reinvente nada, não crie novos protocolos, tem uma série de protocolos sendo criados, inclusive por entidades, né, do setor mesmo, hospedagem, bares e restaurantes, parques temáticos, enfim. Reúna, integre esses protocolos e trabalhe numa comunicação integrada para facilitar ou minimizar um pouco os impactos do empresário também, que tem muita dificuldade dessa retomada. Começamos a ter uma conversa com o Ministério, eles começaram a fazer essa interlocução com uma série de entidades, e pegaram alguns protocolos que já estavam prontos, levando sempre em consideração e avaliação da Anvisa, né, respeitando a questão da Organização Mundial da Saúde, mas principalmente, Lu, na questão da comunicação. O Fornatur, junto com algumas entidades do setor hoteleiro, foram definitivas na questão da comunicação do selo, que depois virou o selo Turismo Responsável. Isso é legal de falar, né? O Ministério tinha criado um selo que chamava Turista Protegido. Havia, inclusive, meio que lançado o selo. E a gente conversou que essa comunicação, na verdade, não atenderia muito à realidade, afinal de contas, não é só o turista, né, que tem que se sentir protegido, e sim os colaboradores, uma série de procedimentos, que também não havia uma garantia 100% de que o turista adentrando qualquer equipamento, ele estaria 100% protegido, ou seja, era uma falsa promessa de comunicação. E a gente fez uma contraproposta ao Ministério, uma defesa muito técnica, até de comunicação mesmo, de marketing, e foi muito legal, foi bem recebida pelo próprio ministro, junto com a agência de comunicação do Ministério, eles modificaram e virou Turismo Responsável, né, faça também a sua parte. A gente entendeu que era uma comunicação um pouco mais abrangente. E o que os estados estão fazendo? E muito por recomendação do Fornatur. Como alguns estados já haviam criado seus protocolos locais, e aqui no Mato Grosso do Sul, Bonito demandou isso ao SESI e ao SEBRAE, eles fizeram 7 protocolos, inclusive até um pouco mais completos que alguns do Ministério do Turismo. Nós fizemos um par e passo aqui para analisar ambos os protocolos, para ver se havia alguma divergência, né, para nivelar melhor a informação, para deixar daí o empresário mais ciente daquilo que estava acontecendo e facilitar a sua implementação. E o SEBRAE também estava ajudando, principalmente os empreendimentos de Bonito, já que é o maior adensamento que a gente tem hoje. E outros estados também, a gente estava fazendo essa recomendação. Deixe a informação a mais clara possível, nivele essa informação, porque senão ia começar a pipocar, como pipocou uma série de protocolos, de repente poderia trazer confusão para o turista, né? Qual o protocolo que eu vou buscar? Muito criação de selo, e para o empresário também, né? Qual que é o mais correto? A OMS diz que é 1,5 metro, aqui diz que é 2 metros, já até identificou um desses, o Ministério corrigiu depois. Então, o trabalho dos estados hoje é esse: coordenar a implementação dos protocolos, aqueles que não criaram os próprios, ou nacional, e aqueles que já tinham os seus locais ou estaduais, fazendo essa convergência, ou tentando fazer essa convergência para facilitar a sua implementação. E Bruno, como é que está a adesão desse selo que foi criado pelo Ministério? Está muito boa, Lu. A gente teve ontem uma reunião com o Ministério, eles criaram agora um painel de gestão, e vão ser repassados senhas aos estados, para que os estados possam fazer a gestão dos empreendimentos. Tem algo já em torno de 11 mil empreendimentos já que adotaram já os protocolos de higienização, vamos chamar assim, ou de biossegurança. Então, a adesão está boa, porque muitos municípios já tinham os seus, né? Oi? Nós, até a própria Reed também já adotou, tá? Que ótimo, excelente.
porque vai ser muito, né, estavam até falando, inclusive, principalmente no segmento de MICE, né, os expositores internacionais vão buscar os selos que sejam nacionais, né, que tem a chancela do órgão federal. Eu falei muito isso com o meu trade, não adianta criar um selo local apenas, porque, eu quero ter o meu selo, porque tem um pouco, infelizmente teve um pouco de competição, eu falei, não é o momento de competição, não é quem sai na frente, não é quem implementa o primeiro selo, é quem implementa de forma correta, é quem consegue implementar de forma uniforme. Então, esse sempre é um debate que a gente começou a lançar há muito tempo no Fornatur e creio que tem surtido um efeito positivo. Os empreendimentos, mesmo que já adotaram protocolos locais, já fizeram a adesão do selo do Ministério. Porque o selo do Ministério, se a gente pegar, é a comunicação integrada de que aquele empreendimento adotou os procedimentos, mesmo que ele tenha procedimentos ainda mais avançados, que é o caso do Mato Grosso do Sul. E não faz sentido cada um criar um diferente, tem que ter realmente uma unificação, né? Faz sentido. Não faz sentido. E eu sei também que já teve alguns destinos também no Brasil que adotaram o Safe Travel, que é do WTTC, não é isso? Perfeito, também. Se eu não me engano, Salvador já foi o primeiro município a aderir, Rio Grande do Norte, primeiro estado, até estava com o Bruno Giovanni hoje de manhã falando sobre isso, né? A importância de fazer essa adesão, porque dá um respaldo maior em termos de imagem. Né? Também é bom, né? Sim, com certeza. Você quer complementar alguma coisa, Jair, sobre essa questão do selo, dos protocolos? Como é que você está lidando com isso com os municípios? A biossegurança virou a palavra da vez, né? Então, eu só enfatizo isso, que isso não é nem opcional, na verdade, né? Porque é uma demanda que a gente vê, Luciane, latente nos agentes, quem quer vender a gente, né? O agente de viagem da Argentina, do Brasil, né? O próprio turista está buscando os operadores e agentes querendo vir, mas ainda querendo entender o que é que está acontecendo, né? Como é que estão os destinos, né? E, obviamente, a preocupação é se é seguro viajar, né? Então, não somente os municípios, o Estado, mas todos os prestadores de serviços são os mais interessados em adotar essas medidas sanitárias de segurança, de distanciamento social, que é o que a gente consegue fazer no momento de convívio com a pandemia, né? Nós estamos numa fase aí de convívio obrigatório e não opcional, então esse tema é muito importante. Maceió, claro, fez um protocolo próprio chamado Experimente Maceió, mas na linha do que o Bruno disse, né? Foi muito mais uma abordagem voltada à comunicação, né? Mas que reúne os protocolos já existentes, né? Do selo do turismo, do selo responsável do Ministério do Turismo, do governo do estado também de Alagoas, que tem algumas medidas próprias, e também do próprio Safe Travels, né? Alguns itens que a gente incorpora para ter uma marca própria, mas para mostrar aos nossos clientes que nós estamos preparados, seguros para recebê-los, né? Então, mas assim, definitivamente os protocolos para qualquer atividade econômica, dentro e fora do turismo, ele é mandatório nessa fase, Luciano. Com certeza. Uma tendência que a gente sabe que é para o pós-Covid está ligada à questão de sustentabilidade e inovação no turismo. Há programas ativos e responsáveis em relação a esse tema na pauta das entidades? Vamos começar por você, Jair. Tem alguma coisa que vocês estejam fazendo em relação a isso? Sustentabilidade e inovação no turismo? Não, sem dúvida, esse é um tema que vai pautar o pós-pandemia, né? As pessoas, eu acho, mais do que nunca vão pensar em se reconectar com o seu entorno, né? Ter uma preocupação maior com seus hábitos. Eu acho que a quarentena forçou uma avaliação interna, né? Então, turismo de experiência, turismo sustentável, ecoturismo, turismo de aventura, atividades ao ar livre, né? Sensação de liberdade, aquele querer respirar, querer espaço, sem dúvida, vai pautar a indústria de viagem no mundo inteiro, né? E no Brasil, claro, não vai ser diferente. Então, até pela Anseditur, Luciana, a gente tem, na nossa troca de experiências com os municípios, a gente tem feito um intensivão de realmente trocar informações do que cada município está fazendo. Isso tem ajudado muito, né? Falar sobre esse aprendizado quase que diário com relação a essa pandemia que é de todos nós, está sendo muito produtivo. E um dos temas mais discutidos é esse, né? Como a gente fortalecer a sustentabilidade, essa agenda, nos nossos municípios e aproveitar os nossos ativos no Brasil inteiro, até para substituir uma busca natural fora do país, né? Então, o turismo doméstico, sem dúvida, é a bola da vez, né? Hoje, quem tentar viajar para fora do país
vai ter dificuldade, ainda tem restrições. Nem pode, né? A gente não está, infelizmente, nós estamos sendo bem-vindos por enquanto, né? Em nenhum outro país, né? Então, é uma dificuldade, claro, para o viajante brasileiro que quer sair, mas é uma oportunidade grande para o turismo doméstico, né? Da gente mostrar que o Caribe fica no nosso quintal ali, né? Vizinho da gente. Que a Costa Rica, ela é bela, mas a nossa Amazônia, a nossa Mata Atlântica na costa, a floresta amazônica, tem aspectos tão impressionantes quanto, né, e atrativos e produtos turísticos de encher os olhos. Então, o tema da natureza, o resgate a programas até que já foram muito fortes no passado, precisam ser relembrados e intensificados novos, como o Aventura Segura, da Beta, né, as associações que têm esse know-how. Bruno, que está no estado que é referência internacional de ecoturismo, como município, né, como o município de Bonito, que voltou aí com protocolos super interessantes, com 7 segmentos, com orientação específica aos condutores e guias de turismo. Esse intercâmbio de informações tem sido fundamental para a gente acertar nessa aposta do pós-pandemia, né? E a inovação também, né, Luciana? Acho que a gente vai viver um momento de transformação global, né? De uso de tecnologias, como o que a gente está fazendo agora, né? Eu acho que nunca ficou tão próximo e tão rápido conectar pessoas do Mato Grosso, de São Paulo, de Maceió, né? Do Mato Grosso do Sul. Jair. Eu passo por isso. Jair, tá ao vivo, hein? Ô, Bruno, acho que a culpa é sua, viu? Porque a última vez que eu fiz isso foi lá no Fórum Turístico em Salvador, Mato Grosso do Sul, né? E aí, hoje há pouco, eu estava com a Argentina, então a tecnologia realmente vai ser determinante. Já se fala aí em malas sendo entregues direto do aeroporto nos hotéis, sistemas de gestão de controle de prestadores de serviço nas cidades, né? Então, realidade virtual, realidade aumentada, até feiras virtuais. Hoje eu também, coincidentemente, Luciano, tive uma reunião pela Anceditur com relação a esse tema, né? Conhecendo como é que funcionam esses encontros virtuais, como é que está a rodada de negócios virtuais, webinars, né? Auditórios por meio de volumetria 3D. Então, sem dúvida, o mundo vai ser mudado a partir de agora e não tem volta. Eu acho que não é o novo normal, é o normal agora. Entendeu? Então, a gente, daqui para frente, é isso. Acho que tem pontos positivos e negativos. Agora, a tecnologia, a gente ganhou muito. É muito positivo. Eu ainda continuo acreditando que na nossa área é uma indústria de pessoas. É olho no olho, é face to face. Mas só que enquanto a gente não consiga voltar a se encontrar, a se abraçar, porque isso é do povo latino, então a gente tem que se adaptar ao que nós temos para o momento. Então é isso, mas eu acredito, sinceramente, que depois da vacina, tudo isso, então, a gente vai continuar. O normal agora vai ser esse. Né? A gente vai a tecnologia vai estar justamente se associando àquilo que a gente já tem de tão bom que são os nossos contatos, os nossos encontros pessoais, né? E só para, já entrando na parte de comercialização de produtos, Bruno, e você falou tanto disso, da sua reunião com a Argentina, da aproximação que vocês têm com agentes de viagem, de que maneira Fornatur e os estados eles estão exercendo esse papel na comercialização, dando suporte, apoio à comercialização desses destinos? Olha, Lu, esse é um debate, na verdade, que sempre permeia as conversas do Fornatur, né? Promoção e apoio à comercialização, né? Papel fundamental dos órgãos oficiais. Claro que cada um tem a sua estratégia um pouco mais definida, enfim, nós temos aqui no Mato Grosso do Sul, junto muito forte nos últimos 2, 3 anos, aproximado das grandes operadoras, entendendo que o Mato Grosso do Sul tinha saído um pouco da prateleira e que, às vezes, a gente ocupou um espaço que poderia falar, mas esse espaço não era da agência receptiva, vocês são um órgão público, e a gente não, entendendo que a gente deveria fazer essa ponte
Afinal de contas, nós temos que apoiar essa comercialização. A gente sempre troca algumas experiências. E os eventos, né, você que é uma especialista em eventos, essas são as principais ações, inclusive, de apoio à comercialização, naturalmente agora com redesenho, né, falando um pouco na questão da tecnologia, da inovação, a gente vai ter agora eventos agora híbridos ou eventos só virtuais. Então, nós temos aqui, eu falo um pouco mais do Mato Grosso do Sul, mas vários estados já estão adotando já ações direto com operadores, com companhias aéreas, mantendo, né, a qualificação dos produtos, porque foi uma época super legal agora para manter qualificação, para manter o nível de interesse dos destinos. A gente fez agora com algumas operadoras e tendo na sala dezenas de agências de viagens vinculadas a essa operadora, onde a gente teve a oportunidade de fazer capacitação sobre o produto Mato Grosso do Sul, né, uma ação totalmente voltada do apoio, já que a gente não pode fazer o roadshow presencial, um roadshow virtual, então a gente está mantendo muito essa pegada, e isso, eu tenho muita certeza de que isso vai ser um diferencial do Mato Grosso do Sul e de destinos também, como o Jair falou, de natureza, que estão se aproximando e mantendo, né, o nível de interesse muito alto do público final, do nível do público intermediário, para quando da normalidade do deslocamento, esses destinos estarem em alta. Eu, inclusive, escutei de uma grande operadora, na visão dele, o Mato Grosso do Sul e destinos de ecoturismo seria uma bola da vez, naturalmente, por ser uma das tendências que eu mais tenho a acreditar, de fato, que ela vai acontecer. Porque é natural, né? Com a pandemia, que a aglomeração é vista hoje como pânico, pelo menos para uma parcela da população, né? Porque a outra parcela, se tiver Réveillon na praia, vão estar lá com 1 milhão de pessoas. Não vou me surpreender se isso acontecer. Mas a gente sabe que uma tendência de turismo de natureza é muito forte, então a gente tem focado nossa comunicação para colocar agora um produto que já você falou muito da sustentabilidade, né? Está na hora da gente colocar a sustentabilidade em prática. Ela parou de ser só publicidade. Os destinos que não trabalharem sustentabilidade real, eles estão fora, na minha visão, dos níveis de competitividade nacional e internacional, que agora vai ser cobrado. Bonito, por exemplo, a flutuação que eram só 12 pessoas, já é de baixo impacto, nesse período são 5 pessoas que fazem a flutuação. Então, você ganha também na experiência muito maior, as águas estão com visibilidade de 23 metros no horizontal. Então, assim, está um verdadeiro aquário nesse momento. E isso é um presente, né? Um dos poucos pontos positivos foi essa chance da natureza também poder se regenerar. E agora está nessa questão dos destinos promoverem isso bem e aí apoiarem a comercialização. Eu agora vou lançar uma ação de editais para descentralizar recurso financeiro para apoiar as regiões turísticas a fazer ação de comercialização. Colocar dinheiro na mão de associação para que eles possam fazer ação de promoção, virtual nesse momento, depois voltar presencial 2021, voltar aos seus roadshows, de forma específica, entendendo também que eu tenho um apoio agora financeiro a ser dado. Mas isso é papel do empresário. O empresário não consegue pagar as contas dele nesse momento, né? Exatamente. Ele não tem crédito ainda, o crédito não chegou na mão da grande maioria das empresas. Então, a nossa atuação enquanto gestor público, ela aumenta. A gente vai ter que entrar, inclusive, num espaço que às vezes não era tanto nosso, mas que num período, agora, ele tem que ser nosso também. A gente tem que dar um socorro, de fato, para os nossos empresários. Eu acho que vocês falaram 2 pontos que eu acho super importantes. A questão do Brasil é um país continental. Então, a gente tem um país, assim, com 8 mil quilômetros de costa, com todo tipo de proposta. Você tem, como você falou, a tendência da vez é o turismo natural, sim. É o turismo de você fazer o ecoturismo, sim. Mas a gente tem também os destinos, né, que tem um grande atrativo cultural, histórico, ele estando preparado de acordo com todo esse protocolo de segurança, também existem oportunidades também para eles estarem recebendo bem o turista, nessa retomada que, com certeza, o primeiro momento será o turismo doméstico, né? Então, você falou nesse ponto, e outro ponto que eu acho muito importante, que é um momento de aproximação com quem coloca o teu produto na prateleira. Então, eu falo até nós, porque eu já fui muito tempo, fui 25 anos institucional como vocês, né? Eu trabalhei com destino. Então, a gente tem um produto intangível que tem que tangibilizar e dar para quem vai formatar o operador e para o agente de viagem vender. Então, esse momento agora de aproximação de vocês para poder fazer treinamento, capacitação e suporte, que é super importante, vai passar. Então, nesse momento, eles estão precisando de apoio. E esse é um papel de vocês, de governo, de Estado. Você gostaria de comentar alguma coisa, de complementar, Jair, sobre isso?
Sim, Luciana, e concordo 100% com o Bruno, que esse é o momento, na verdade, não distanciamento, né, mas de aproximação total dos nossos parceiros, né? E eu tenho repetido muito isso, que o agente de viagens vai ser o grande protagonista dessa retomada, né? As pessoas, eu falei há pouco sobre essa confusão, né? Como é que imagina um país continental, como é que está a situação de cada um desses municípios, né? Quais reabriram, quais estão naquele momento intermediário. Então, as pessoas têm dúvida, elas precisam do herói delas, né? Que vai dizer o que é seguro, o que é que não é. O agente de viagem, sem dúvida, vai desempenhar esse papel importante na retomada. E nós precisamos, né? Estamos dentro da Anseditu, orientando a cada um dos destinos que, ao contrário, não relaxe, não é momento de passividade, é momento de aproximação, de capacitação, treinamento, relembrar a saudade, né, incentivar e deixar aquele gostinho de continuamos por aqui cada vez mais belos, mais preparados, melhores. Maceió, por exemplo, a gente fez uma plataforma chamada Maceió até você, né? Logo no início da pandemia, quando a gente viu realmente que o país entrar numa quarentena, assim como o resto do mundo, a gente tem uma plataforma de comunicação direta, né? Já que você não consegue vir a Maceió, Maceió vai até você. E como é que vai bacana, até você? Viu? Eu vi. Muito bacana. Vai até você através da literatura lagoana gratuito, cinema, a música, o Djavan, o Hermeto Pascoal, né? Então, a realidade virtual, né? Então, quem tem óculos pode fazer aquela viagem à distância por meio da imersão, o Google Street View, o Tour 360. Então, a tecnologia foi nossa amiga e, claro, várias capacitações. Argentina, Peru, sabendo que não vai haver nenhum resultado imediato, obviamente, mas nada impede da gente retomar, colocar as novidades, mostrar até a expansão de mercados, né? O Peru, ainda para Alagoas, ainda é um mercado modesto, né? Mas nós já, né, através da Embaixada Brasileira, já estamos aí expandindo para mostrar a nova realidade de Maceió e, quem sabe, até celebrar um relacionamento comercial mais intenso no pós-pandemia. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento de proximidade e de muito trabalho. E Bruno, vocês do Fornatur e Anseditu têm trabalhado lado a lado? Têm feito alguma proposta conjunta? Como é que está essa integração? Precisando, né? Eu já falei, eu já tenho conversado muito com o Jair. O Jair, a gente às vezes tão próximo e trocando tantas informações nos bastidores, mas faltando ainda essa integração, dizer assim, de direito, né? De fato, colocar o Anseditu e o Fornatur no mesmo espaço de debate. Afinal de contas, você está com o Estado responsável pelo apoio, pelo fomento dos seus destinos, né? E uma associação tão importante e que anterior ela estava até bem mais forte que o Fornatur há 3 anos atrás, que vem com um trabalho desde os destinos indutores, uma pegada muito legal, e agora ganhou cada vez mais profissionalismo, né, com o Richard, com o Jair, né, com um time muito bom que veio fazer isso, e a gente tem que estar, de fato, próximo nos alinhamentos, inclusive, de tomar decisão estratégica. Afinal de contas, nós temos hoje cada vez mais, não só pedindo nada, ou a gente tem demandado de forma organizada, porque a gente tem influenciado as instituições em âmbito federal. Eu sei que o Jair também, a Anseditu, tem feito isso. Ou seja, desde protocolos, a campanha de retomada, a crédito, né? A gente teve uma reunião na semana passada, assim, um pouco dura até, inclusive, com a Embratur, colocando uma série de colocações, questionamentos e também indicações também. No começo desse ano, nós fomos dentro da Embratur, acho que foi a primeira vez que o Fornatur foi lá oficialmente, fizemos uma apresentação de sugestão de estratégia de divulgação internacional, ou estratégia de posicionamento internacional, 1 mês antes da pandemia, e eu sei que a Anseditu também está... Mas está faltando, eu confesso, eu tenho que fazer essa meia-culpa da gente agora estruturar, na verdade, a gente já lançou esse desafio já agora, de estruturar essa parceria, esse fluxo de comunicação entre essas duas entidades importantes. Afinal de contas, o que o Estado decide tem que chegar no destino. Se não chegar, a política estadual também, ela fica só dentro aqui da minha sala, dentro da sala do secretário de Estado, e isso não pode acontecer, isso não é política pública. Então, a gente tem aí um grande desafio, mas afinados nas estratégias, que eu sei que as estratégias que a gente tem tomado são as mesmas. Está faltando só dar aquele direcionamento mais uniforme, vamos dizer assim, ou colocar no papel, ou fazer o discurso conjuntamente, junto ao Ministério do Turismo, junto à Embratur, junto a outras entidades do trade. Afinal de contas, eu vejo que esse reposicionamento do Brasil, nesse momento,
da imagem do Brasil enquanto destino nacional e internacional está muito mais nas nossas mãos, dos estados e dos destinos, do que até propriamente dos órgãos federais, tá? E eu acho que é um momento de união, né? Eu acho que é aquela história, vai cair, a união faz a força, mas eu acho que é um momento de integração, de união e empatia. Eu acho que esse é o momento, esse é o nosso papel também. Eu, como WTM Latin America, me preocupo muito em poder, de trazer sempre uma pauta positiva para o turismo. Esse é o motivo de nós organizarmos essas conversas. É poder estar falando, de trazer um pouco de esperança, de ver que realmente existe um caminho que unidos a gente vai sair dessa e dando apoio àqueles que precisam. Então, acho que isso é super importante. Então, acho que essa história da união é fundamental. E Jair, há uma grande aposta na retomada do turismo regional. Viagens mais curtas de até 100 quilômetros, com deslocamento sendo feito de carro nesse primeiro momento. Em países como a China, por exemplo, que já estão em uma fase mais avançada da contenção da doença, esse comportamento tem se confirmado. Isso é uma grande oportunidade para o turismo local. Há campanhas regionais que incentivam as viagens para destinos mais próximos. Como está a promoção turística dos municípios? Bom, sem dúvida, o turismo regional é o primeiro, né, a dar sinais, né? Temos, inclusive, alguns exemplos no Brasil que ao primeiro ensaio de reabertura, praticamente já ocuparam seus leitos apenas com fluxo regional, né? Porque é o que tem disponível, né? Então, enquanto há um pouco de segurança, algumas questões que envolvem senso comum com relação à aviação civil, né? Então, mais uma vez, a biossegurança como tema principal, de conhecer, né, a filtragem de ar, os procedimentos das aeronaves, isso é fundamental, mas enquanto isso as pessoas estão deslocando de carro. Então, no Nordeste, isso é muito comum, na verdade, né? Para a nossa região aqui, da Costa dos Corais, litoral sul de Pernambuco e norte de Alagoas, por exemplo, o Paraíba, Rio Grande do Norte, Sergipe, até Bahia, são visitantes assíduos, né? Já eram, e agora, mais do que nunca, já praticamente ocupam esses 40% aí de leitos abertos agora nas últimas 2 semanas. Então, o público regional já dá sinais e já começa a movimentação em São Paulo, da mesma forma, né, da cidade para o interior de São Paulo, alguns buscando refúgio, alguns buscando campo, alguns buscando a praia, outros a serra. Então isso realmente vai pautar a nossa retomada. Eu faço, e as campanhas, evidentemente, fazem parte da nossa agenda, né? Então, vai haver uma intensificação por todos os municípios de promoção, de rodadas de negócios, articulação com agentes de viagens de municípios vizinhos, do interior, não somente da capital, porque gera um fluxo para os destinos adjacentes às capitais também, mas eu faço um parêntese também com relação a uma grande dependência da conectividade aérea para um país como o Brasil, né? A gente não pode ignorar isso. Maceió, por exemplo, a gente consegue alavancar uma intensidade maior ao turismo regional em 15%, 20% a mais no máximo, entendeu? Então, para o número de leitos, nós crescemos muito, né? Hoje, Maceió já está aí com quase 21 mil leitos, então já é um parque hoteleiro de meio de hospedagem muito robusto que o mercado regional não consegue por si só suprir. Então, no fim das contas, a gente continua ainda dependente da malha aérea, da conectividade aérea. Então, para nós, existe uma proporcionalidade de reconquista das operações aéreas para os destinos. Então, é só fazendo esse parênteses, porque realmente o turismo regional vai ser fundamental, ele vai ser o primeiro a dar o kick-off, mas ainda assim é importante considerar a retomada dos meios tradicionais aéreos como um importante link, né, entre demanda e oferta, Luciano. E tudo indica que as companhias aéreas estão voltando gradualmente, até dezembro, acho que vai voltar com 60%, 70% do que era, né? Sim. É o que a gente tem lido sobre o retorno das aéreas, né? E engraçado você falando dessa questão do turismo rodoviário. Minha primeira viagem eu fiz com o meu pai, com minha família, quando eu tinha 13 anos, foi de Salvador para Manaus. Nossa. Primeira viagem, eu nunca esqueci, passei por tudo. A gente foi fazendo toda a costa. Eu lembro a primeira vez que eu fui em Teresina, eu falei, meu Deus, nunca senti tanto calor na minha vida. E aí a gente foi até Belém,
uma viagem que a gente fez rodoviária em família, aquela praia de Santarém, Pará, e pegamos de lá, pegamos um voo até Manaus e voltamos de barco. Mas você é baiana, Luciana. O seu estado é quase um continente também. Isso é síndrome de alagoano e sergipano, sabe? Que anda 3 horas, acha que já andou demais, né? Aqui também a gente é bem pequenininho, dá para andar o estado todo em 6 horas, né? 7 horas. Eu acho engraçado isso. E muita gente ia muito passar o final de semana prolongado em Maceió. A minha vida toda eu morando em Salvador. Eu ia muito. Então, para a gente, eu acho que é um grande potencial, sim, né? De você voltar a estimular realmente, sobretudo no Nordeste, o Sudeste, as regiões central também. Eu acho que a gente pode estar estimulando nesse momento da retomada até a gente ter a capacidade que a gente precisa do aéreo. Né? Isso legal. Eu estava só conversando com o CEO da Movida, né? Eu faço parte lá do Superaturismo, lá do Conselho Consultivo, e ele dizendo que a procura para o aluguel de carros de pessoas que não alugavam já começou a crescer agora, nesse último mês. Eles, inclusive, conseguiram equalizar a oferta, a demanda que eles têm, que eles tinham em relação a antes do Covid, justamente pelas pessoas que estão começando a voltar a alugar carro para fazer viagens rodoviárias próximas da sua origem. Então, isso já é uma realidade e é um foco também que a gente tem que trabalhar muito, porque às vezes a gente esquece muito também, né? Eu só queria avião, tem que se voltar a malha aérea naturalmente, mas vai forçar a gente a olhar também um pouco para o turismo rodoviário com bons olhos também, afinal de contas, a gente vai se sentir mais seguro, né, em abrir a porta do carro, colocar nossa família dentro do carro e dirigir 300, 400, 500, 600 quilômetros para conhecer destinos próximos da nossa cidade. E viagens em família, né, Bruno? Que isso Sim. Também é uma grande tendência agora, né? Com certeza. Nós estamos atualmente com as fronteiras fechadas e, consequentemente, sem movimentação de turistas internacionais no país. Agora, pensando na reabertura, como a promoção turística internacional está sendo pensada. Há iniciativas já desenhadas e aprovadas para entrar em operação, Bruno? No meu caso, sim. O Jair falou das campanhas que vão ser tão importantes agora, tão importantes quanto sempre foram. Nós desenhamos 3 campanhas aqui no estado, né? Tem até o plano de retomada, nós lançamos há 2 semanas atrás. Esse plano é um conjunto de 10 estratégias. E dentro dessa estratégia, eu tenho 3 estratégias de campanhas. Uma que é a campanha que a gente chama de retomada mesmo, que a campanha agora, ela está pronta, mas a linha é tão tênue, em que momento que eu posso divulgá-la, que a gente está assim, né? Que a gente está em ascendência aqui no estado, então eu não vou divulgar nesse momento. E a outra campanha, que é do turismo regional, só voltada para o turista sul-mato-grossense, que ela vai fazer todo sentido de valorização. Nunca se teve uma campanha voltada só para o sul-mato-grossense, para a gente quebrar aquela questão que o estado do outro é mais bonito que o nosso, né? Isso é uma tônica geral. Acho que com exceção de São Paulo e o Sul, né, que eles gostam de viajar dentro do estado, e eu acho que o Jair vai concordar, as pessoas aqui adoram ir para fora, gastar dinheiro em outros estados ou fora do país, e acham que Bonito é caro, que Pantanal é caro, e esquece que tem um dos principais biomas do mundo, mais diverso, e o principal destino de ecoturismo do Brasil é 16 vezes. Então, isso vai fazer todo sentido. E a última campanha, a última em fase de elaboração, é a campanha internacional. Nacional e internacional, vai ser bem legal, muito conceitual. Nós já fechamos o conceito dela, a equipe de produção está pronta para sair, provavelmente na semana que vem, estou pressionando para que eles possam sair para fazer toda a captação de imagens. Então, sim, a gente já está se preparando, entendendo que a gente tem que estar tudo pronto. Porque daí é só questão de time, né? Que momento que eu posso... Aí é decisão de mercado, avaliando como é que estão a reabertura, voos, mas eu já estou com tudo pronto. Então, é um período muito importante agora de preparação. Tanto que a gente tem trabalhado o dobro que a gente tem trabalhado antes, inclusive, da pandemia, porque é o momento de preparar, de reestruturar, de alterar as estratégias, né, de muita negociação com o governo, e é legal falar isso aqui, porque a grande maioria dos estados estão com seu orçamento 100% contingenciado, né, só voltado para a saúde. O Mato Grosso do Sul, entendendo que a gente não poderia abrir mão aqui de ICMS, porque a grande arrecadação do estado, né, 80% da receita é o ICMS, o governador tomou uma decisão que eu achei super legal, né, junto com o secretário de governo, falou, nós vamos manter o orçamento do turismo, e eu tenho conseguido aprovar aqui as minhas ações. Isso é super legal falar, porque eles entendem que o turismo também é emergencial. Nós estamos também claro que não, muito depois da saúde, mas na questão econômica é a atividade que hoje mais sofre junto com a cultura. Então, eles entenderam isso. Ontem eu consegui aprovar o meu orçamento em 100% praticamente
do que eu já ia executar, de repente até com um adicional para a promoção nacional, porque eles entenderam que é o momento de dar esse suporte. Então, é um recado também para os gestores estaduais e municipais, é a hora de se apostar no turismo como atividades que vão auxiliar na retomada econômica dos nossos territórios. Então, a gente está muito forte nessa questão das campanhas promocionais. E a gente brigou tanto, né, para ter o turismo no caderno econômico, não é isso? Então, acho que de ter esse reconhecimento, quantos destinos, né, através do turismo, conseguiram se recuperar? Espanha, Portugal e tantos outros. Então, acho que... E eu falo sempre, Bruno, que quando você trabalha em governo, aí fala assim, qual é o segredo do sucesso de um determinado destino conseguir aumentar o número de... o fluxo mais em relação a outros? Eu acho que tem 3 coisas. Primeiro ponto é a vontade política. Porque se não vem de cima para baixo, a prioridade de governo, não adianta você ter os 2 outros, que são profissionais técnicos e orçamento. Então, uma coisa depende, é prioridade de governo, você consegue orçamento como você conseguiu. E aí você tem que ter uma equipe técnica que possa trabalhar da melhor maneira possível. Então, acho que isso é fundamental. Bacana escutar que o seu governo está dando isso como prioridade. Não, fundamental. E em relação aos municípios, Jair, você tem exemplos assim, do que está sendo feito assim, para esse turismo internacional de promoção? Claro que nós... Maceió, por exemplo... Estava comemorando a vinda, finalmente, da retomada da conexão direta com a Europa, né? O voo da TAP Lisboa-Maceió seria iniciado no dia 17 de junho. Essa data ela virou emblemática porque realmente foi uma conquista para a gente, né? De retomar um relacionamento que a gente perdeu ao longo do tempo com Portugal, Espanha, Itália, enfim. E tivemos que adiar um pouco esse sonho, mas Rio Grande do Norte, Pernambuco, os grandes hubs, Bahia, obviamente São Paulo, né, que já lançou até sua campanha para o segmento mais, né? Então, esse relacionamento, ele continua e, na verdade, deve buscar sua retomada agora no segundo semestre, assim como os voos internacionais. No caso de Alagoas, nós estamos com a nossa campanha doméstica já pronta, né? A gente manteve o próprio Experimente Maceió, né, que coincidentemente virou uma tendência, né, turismo de experiência, tudo que remete à experiência é uma tendência, então a gente decidiu aproveitar isso que já era a nossa principal hashtag e explorar um pouco mais dentro de um contexto de liberdade, de autenticidade, de identidade, né, cultural, ambiental, enfim. Então, a gente aposta muito nessa abordagem de comunicação. E as campanhas internacionais, elas estão sendo desenvolvidas agora com diferentes mercados, né? Então, para o mercado sul-americano, a gente tem um caminho específico e, claro, para o português, a gente vai tentar resgatar com a outra roupagem a Itália, o europeu, na verdade, para Portugal, Itália, Espanha também, né? No nosso caso, a gente tem um diferencial que é o lote de administração dos aeroportos do Nordeste, Recife, Maceió, foi vencido pela ENA, que é um grupo espanhol, então a gente aposta muito nessa aproximação com esse hub, essa conexão com a Espanha direta, não somente de voos e de turismo, de vinda de passageiros, mas de investimentos também, né? Então, a gente aposta aí para o mês de outubro, a gente será de uma antecipação e é o lançamento da nossa agenda internacional. Mas, Bruno, só complementando para não deixar de falar, eu acho que a gente avançou muito, né, no Brasil, na história recente, com gestões técnicas e com uma priorização maior dos orçamentos também, né? Eu acho que, finalmente, aos pouquinhos, os gestores, embora às vezes ainda nem conheçam muito da profundidade do setor, já começam a perceber que ele tem voz na economia, né, que ele tem uma velocidade de resposta muito grande, aproveitando para falar da resiliência do turismo, que é uma característica, né? A gente passou por atentados terroristas, passamos, ano passado, por a saída de um player muito forte aéreo, que foi a Avianca, passamos, no caso do Nordeste, pelo petróleo nas praias, né? Todas as crises a gente conseguiu superar, levamos um baque universal, que é essa pandemia, mas, a primeira oportunidade de liberação da atividade, automaticamente ela retorna. E com ela, os 52 outros setores que são impactados, né? Então,
hotel, bar, restaurante, supermercado, farmácia. Então, a economia informal, você sai conseguindo reconquistar muita coisa, e isso tem facilitado bastante no argumento, como você falou, Luciana, de colocar o turismo na agenda econômica e a gente conseguir priorizar esses investimentos. Que, claro, cada esfera de governo precisa fazer. Os municípios, o governo do estado estão aqui, mas o governo federal também, que eu sei que vai ter uma agenda importante da WTM com a Embratur, precisa, mais do que nunca, fazer essa oportunidade de ter uma agência, fazer valer, e a gente investir muito forte lá fora, porque a disputa vai ser muito grande, né? Não, com certeza. E aproveitando o seu gancho, Jair, eu queria fazer uma reflexão aqui sobre como será a indústria turística no pós-pandemia. Para falarmos aqui de aprendizados e perfil do viajante. Então, eu queria que começasse com você, Bruno, a colocar, a fazer sua reflexão sobre isso. Como é que você acha que será a indústria turística? Eu, há 3 meses atrás, no começo, meio que embarquei na onda de trabalhar futurologia, né? Tentar fazer algumas adivinhações e li uma série de artigos nacionais e internacionais. Eu confesso que hoje tenho um pouco mais de dúvidas do que eu tinha há 3 meses atrás. Claro que algumas tendências, como a gente até falou anteriormente, estão já se confirmando, né, do turismo regional, do turismo de baixo impacto, mas não vou me surpreender se uma parcela expressiva dos turistas continuar buscando, de repente, os mesmos lugares, e a questão das aglomerações, principalmente com o advento da vacina, que a gente espera que aconteça o quanto antes. Ou seja, eu vejo que pode ter os dois níveis, né, uma mudança, de fato, do turista que já vinha procurando essa mudança, e isso acelera essa busca dele, e dos destinos também que já tinham entendido que tinham que competir no Oceano Azul, né, com um diferencial competitivo de oferta. O Jair falou muito, né, das experiências, né? Quanto tempo, né, Jair, que a gente fala? O projeto Economia da Experiência do Ministério foi há 10 anos atrás, desenvolveu uma série de produtos, isso continua sendo trabalhado, mas ainda falta ser ofertado, de fato, de forma específica, e ao mesmo tempo que eu sei que entendo que vai ter aquele turismo que vai voltar à sua normalidade, com exceção dos procedimentos que fazem parte agora, como o Jair bem colocou, do produto agora, né, a questão da biossegurança, ela compõe um produto turístico, ponto, e vai continuar compondo. Então, vejo que pode ter essas duas facetas. É o novo turista, vamos dizer assim, que já está propenso a isso, o turista que ainda começa a viajar, ainda vai querer conhecer destinos, ainda voltar um pouco a destinos de massa, eu confesso com um pouco de incertezas ainda, mas abre uma oportunidade, na minha visão, para os destinos que trabalham focado na atividades com mais entrega, né, de valor agregado, conseguem distanciar um pouco da competição, que, como vocês falaram, vai ser muito grande, vai aumentar, né, a gente já tinha milhares de destinos competindo em todo mundo. Teve uma pesquisa aqui, de anos atrás, que dizia que o europeu, com menos de 2 mil euros, se eu não me engano, em menos de 24 horas, estava em qualquer lugar do globo terrestre, ou seja, o nível de competição é muito alto. E agora, né, com esse retorno, então nós teremos que ser muito criativos. Então, vejo que a gente pode ter esses dois tipos de público, o turismo pós-pandemia, que vai mudar o perfil de consumidor, e aquele que vai continuar, na verdade, consumindo, porque, às vezes, nem uma pandemia transforma algumas pessoas, né, pode ajustar algumas questões, mas pode ser que a gente não tenha, em alguns momentos, uma mudança tão brusca, mas só vai dizer a realidade, né, quando foi Gramado, abril, e foi aquela loucura de lotar os hotéis, eu vi alguns lugares fora do país também abrindo e lotando, os bares do Rio de Janeiro, então nós vamos ver como é que vai ser a vida real, mas entendendo eu aqui no caso do Mato Grosso do Sul, eu sei que o Jair vai nessa direção, a gente vai querer aproveitar a melhor forma possível e trabalhar cada vez mais o melhor turismo para as pessoas que queiram consumir o melhor em todos os aspectos, né? Jair, e você com a sua reflexão, gostaria de complementar? Eu acompanho o Bruno com destaque realmente para alguns segmentos, né? Tem uma parte que realmente é futurologia, é difícil a gente prever o que vai acontecer, mas já tem algumas pesquisas que mostram, né? Eu acho que, mais uma vez, eu volto a falar do agente de viagem, porque ele está sentindo essa pergunta que foi feita, ele está sentindo na prática, né? O que é que o cliente dele, o passageiro dele está falando. Então, tem algumas pesquisas que já mostram muito fácil o que é que está sendo percebido, né? O turismo de lazer vindo primeiro, né? O ecoturismo, o turismo de aventura. O corporativo, claro, vai desempenhar seu papel no momento certo, né? Mas, sem dúvida, preocupações com saúde, preocupação com bem-estar, né? Então, lazer, família, como você colocou aqui, tudo isso eu tenho certeza que, não só tenho certeza, como, na verdade, já estou colocando recursos para
trabalhar a linguagem em torno desses perfis, né? Então, eu não tenho dúvidas que essa busca por liberdade, por espaço, né? Então, as imagens de comunicação, elas precisam mostrar essa sensação transmite essa sensação de liberdade, né? Que as praias, ou seja, aquela praia que esteja você com a sua família. Então, o turismo de massa, isso tudo são indicadores que eu tenho certeza que vão mudar. Isso se reflete até, Luciano, em outros segmentos que não necessariamente o turismo, né? O próprio mercado imobiliário, ele já muda um pouco o perfil, né? Você tem aí uma busca gigantesca agora de casas, né? Depois da quarentena. Tem o pessoal saindo do apartamento querendo ter o seu quintal, querendo ter uma área para dar uma circulada. Então, a pandemia, de fato, está mudando as pessoas, né? E outros fatores vão ser levados em considerações na tomada de decisão do próximo destino. Então, eu acredito também na identidade, na autenticidade, sabe? Na cultura local. Eu acho que isso tudo vai contar pontos para o viajante que se quer buscar nessa pós-pandemia. E muitos falam da bolha que vai ter na América Latina, né? E os próprios dados da OMT fala que o turismo que mais cresce primeiro é o turismo de curta distância. Então, acho que a primeira abertura se dará entre os países latino-americanos mesmo. Então, eu acho que será o primeiro passo depois do regional. Eu ia abordar que isso daí é uma vantagem legal aqui, com o Mato Grosso do Sul, a gente sai um pouquinho agora do canto do Brasil, agora para o centro da América do Sul, né? Se pegar a nossa localização geográfica, a gente sempre foi o interior, que o turismo chega com menos volume, mas ao mesmo tempo que a gente está em fronteira com Paraguai e Bolívia. Para vocês terem ideia, no ano passado foram 80 mil paraguaios e bolivianos que vieram de carro, de Santa Cruz, de Assunção, para cá, para o estado. E a gente começa agora a ter a rota bioceânica, que é uma rota que está sendo construída agora. Ela nasce como logística, tá, Lu? Saindo de Campo Grande, Porto Murtinho, que é a fronteira com o Paraguai, até Antofagasta, no Chile. É uma rota que já está se concretizando para logística. Só que o turismo já vem na cola, vamos dizer assim, nos debates. E ele vai fazer muito sentido agora, né? Porque é mais perto ir para Santa Cruz de carro, quase que para São Paulo. Quando conectar via Paraguai, 2.500 quilômetros, se eu não me engano, você sai na praia, lá no litoral do Chile, né, do Pacífico, conectando aqui. Então, vai uma lógica também do turismo dentro da América do Sul. Isso é a oportunidade de conectar hubs também aéreos com Maceió, com Salvador. A gente já tinha olhado para fugir um pouco de hub com Galeão, com Guarulhos, aí Salvador, né, e Fortaleza, e Maceió, que já estão conectando já com a Europa. Vai mudar um pouco essa lógica também das conexões, né, da conectividade interna, quando a América do Sul, se puder criar essa bolha de fato, aí eu vejo grandes oportunidades para os nossos destinos, né? O Jair falou do Peru, a gente começa a olhar para países, né, Jair, que a gente só queria Europa, né? Alemanha, França, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos, e tendo uma crescente de perfil de consumo aqui. Você tem ideia que o pessoal de Santa Cruz de la Serra pega carros caros, vem para Campo Grande, fica 2 dias em hotel 4, 5 estrelas, para ir para a praia, no litoral do Rio, de São Paulo. Então, eles saem de carro para poder percorrer, e nós somos ponto de meio para isso. Então, está se desenhando um novo cenário. Aí eu concordo, de fato, internamente, olhando para a América do Sul. A gente tem a oportunidade de olhar para os nossos vizinhos aqui para a esquerda, entender que tem um grande potencial para consumo desse turismo. Eu concordo muito, porque nós temos 4 maiores emissores para o Brasil latino-americanos, Argentina, Chile, Uruguai e Paraguai. Sendo que Uruguai e Paraguai, nós fizemos até live a semana passada com a CNN espanhol e os ministros, são os 2 que já estão realmente com a questão controle do Covid. Então, acho que existem grandes oportunidades. Verdade. Meninos, eu já estou aqui com algumas perguntas, né, que a gente já tem que ir seguindo para o nosso encerramento, então vou fazer aqui algumas perguntas para vocês. Então, nós tivemos muitas perguntas e a gente, como estourou o tempo, né, da gente estar conversando aqui, aí a Virgínia já me cortou, só me mandou 2 perguntas, tá? Sinto informar vocês, né? Virgínia, pergunta número 1. Como os mercados domésticos podem aproveitar o momento para fazer com que o brasileiro conheça mais o Brasil e substitua parte de suas viagens internacionais por domésticas, não apenas na pandemia, mas também no pós-pandemia?
Tá. Quem começa? Jair? Pode ser. Vai lá, Jair. Eu estou resgatando aquela fala original, né? E aí aproveito até para falar de algumas frentes que a Anseritu e o Fornatur até trabalharam juntas, né? A gente tem sido muito procurado de forma até independente, né, Bruno? E a gente acaba se unindo depois. Desde campanhas nacionais, né? A gente precisa de um esforço grande, conjunto, como a Luciane colocou, de união entre as esferas de governo, né? Município, Estado, governo federal, em torno do turismo doméstico. Isso é o que vai salvar e recuperar o mais rápido a economia. O Brasil é um país grande, ele tem força de viagens domésticas e a gente precisa comunicar isso para o brasileiro, né? Então, desde a Meu Destino é Brasil, né? O próprio relacionamento com a Abrastoa, outra frente que a gente está, ainda que indiretamente fazendo junto, a Abrastoa já conversou com o Bruno, né? Para uma série de podcasts, agora com a Anseritu também, a gente mostrar para os ouvintes, para os espectadores, como o Brasil é bonito de se viajar. Então, lembrar ao brasileiro que ele precisa viajar para o Brasil. É claro que a gente precisa contar com o esforço do governo federal numa mega campanha que ajude a gente nessa missão. E claro, a falta de oferta e de oportunidades para a saída, como eu falei no início, representa uma oportunidade para o brasileiro, né? Os destinos brasileiros. Então, é hora da gente qualificar, né? Prestar atenção em tudo. Na verdade, essa pauta aqui foi perfeita, Luciano, já aproveitando e parabenizando vocês, porque ela aborda exatamente o que é importante. Protocolos de segurança, qualificação atendendo ao novo perfil do viajante, o que é que ele está buscando, o que nós devemos trabalhar enquanto isso, questões que envolvem saneamento, saúde, bem-estar, né? Qualidade na prestação de serviço, porque isso é que vai ser o grande diferencial. Então, até o turismo de luxo, né, que muitas vezes a gente perde os brasileiros lá para fora, para a França, para a Indonésia, para Bali, enfim, e mostrar que existem empreendimentos tão bons quanto, existem destinos tão exclusivos, privativos, né? Isso é de um segmento destacado, mas de todos os outros, como eu falei. O Caribe está aqui, né? A floresta está aqui, né? O mergulho, né? Os rios transparentes estão aqui, né? Os peixinhos, a fauna, a flora, então os ecossistemas e biomas estão aqui no Brasil. A gente só precisa envelopar isso e comunicar de uma forma efetiva que chegue ao consumidor viajante brasileiro. Muito obrigada. Bruno, eu vou te fazer a próxima pergunta, e se você quiser depois complementar com alguma coisa da primeira, tá bom? Tá bom. Como um destino essencialmente urbano deve se posicionar nesse contexto de buscar por destinos de natureza, ar livre, etc. Pois é, esse é um grande desafio dos destinos urbanos, né? Se ele já tinha um fluxo naturalmente maior pela proximidade, pela conexão com os principais emissores, eles vão ter que diversificar a oferta. Não tem, tudo que a gente sempre teve que fazer, né, de inovação, de experiência, sustentabilidade, né, governança para a criação de novos produtos, agora nós somos obrigados a fazer isso. Somos obrigados, nós vamos ter que ter essa capacidade de entender essa lógica de como é que o mercado vai se voltar. E aí, puxando um pouco para a pergunta anterior, que o Jair respondeu muito bem, a gente tem duas externalidades que estão a nosso favor, né? A questão das fronteiras fechadas, que deve durar um pouco mais de tempo, naturalmente, até que se tenha a vacina, isso vai demorar, mesmo que saindo agora, os próximos 6 meses a 1 ano, e a questão do dólar em alta. Então, nós já temos as oportunidades para fomento do turismo doméstico. Somado a isso, a questão dos centros urbanos, né, ou das capitais, adicionar e conjuntamente dos roteiros integrados, né? E vamos voltar naquela lógica lá que vocês conhecem muito bem, lá da roteirização, né? Um dos principais programas do turismo brasileiro, desde a criação do programa de regionalização, né? Os vários destinos trabalhando de forma integrada, de fato uma realidade também, ou seja, olhar para as proximidades também de integração de oferta. Isso sempre foi algo necessário, já era uma realidade de consumir a diversidade que tem no lugar. Eu falo aqui para os nossos empresários, não é legal o turista vir para cá e conhecer só Bonito, ou conhecer só Pantanal. Imagina você viajando para fora, estando a 200 quilômetros de distância. Então, serve também para as áreas urbanas também conectar com seus destinos de natureza e dentro das suas próprias cidades também, né? Campo Grande mesmo é uma cidade que pode ter uma grande oportunidade por ser um destino urbano, mas com parque, eu estou dentro de um parque estadual, né? Que é um dos maiores parques urbanos do Brasil. Só que dentro você tem mais de 350 espécies de pássaros para fazer o birdwatching. Então, Campo Grande tem se posicionado como uma capital de observação de aves. E isso é uma oportunidade agora.
como outras cidades também, de conectar com a sua cultura, como o Jair bem colocou, e aquela cultura que seja mais específica do local, voltar a valer aquela questão de só tem no meu destino, né? Aquela questão, o que eu consumo aqui? Porque isso vai ser uma busca que já era uma tendência de busca pelo inusitado, para aquilo que é da comunidade, ela segue um pouco a lógica do marketing, né, de consumo, né? Não quero consumir o produto, eu quero consumir a forma que aquele produto é concebido, as pessoas que estão envolvidas nele. Isso faz todo sentido, né? Storytelling da cidade, né? Contar essa história bem contada. Então, inovação, diversificação da oferta e o marketing direcionado para comunicar bem aquilo é totalmente necessário. Já eram necessários. E agora, quem não fizer isso, dificilmente consegue se sobressair nessa volta desse novo normal, vamos dizer assim. Rapazes, secretários, já estouramos o tempo, mas como o papo está bem legal, e a gente acabou começando um pouquinho depois, eu sou precisa, eu falei, vamos conversar mais um pouquinho, e aí eu liberei, mas eu queria agradecer muito, tá, a contribuição de vocês, porque ajuda muito a enriquecer, sabe, esse nosso debate, e eu queria já passar a palavra para vocês, para deixar uma mensagem final, porque a gente vai estar encerrando por aqui, então eu queria passar, por favor, Jair, sua mensagem final. Bom, só queria, na verdade, eu que agradecer, Luciane, a oportunidade de mais uma vez estar com você, estar com a WTM, né, que é uma das principais referências comerciais para o Brasil, para a América Latina inteira, né, um hub de conhecimento, de encontro, e que movimenta e ajuda a movimentar esse setor que é tão importante para o Brasil. E, em nome da Seditur e dos municípios turísticos, eu queria te agradecer. E a oportunidade de dividir a live aqui, né, não é nem mais palco, nem mesa, a tela, com esse amigo, na verdade, né, vocês viram que a gente se encontrou em vários momentos da nossa trajetória, que é o Bruno, né, um grande parceiro que está à frente aí com uma missão super importante à frente do Fornatur, e que a gente tem sempre se encontrado, e agora esse momento vai ser um marco do nosso reencontro para a gente realmente pautar duas entidades que têm assento no Conselho Nacional de Turismo e que podem dar sua parcela muito importante de contribuição desse pós-pandemia. A quem está nos assistindo, apenas pedir a contribuição realmente, né? A gente vive um momento de retomada gradual, acho que é unanimidade no Brasil, é uma reconquista desse direito, então que todos nós, empresários, gestores públicos, população em geral, façam sua parte, obedeçam os protocolos, porque isso é que vai garantir a manutenção desse direito reconquistado enquanto a gente precisa conviver com essa pandemia. E aí, parafraseando você, Luciane, para finalizar, eu queria só dizer que voltaremos melhores, né? Todos voltaremos melhores, sem dúvida nenhuma, o turismo vai voltar melhor, os destinos vão voltar melhor, mas para que isso aconteça, a gente precisa voltar juntos, né? Então, só queria encerrar dizendo isso e agradecer mais uma vez e parabenizar pela iniciativa. Muito obrigada. Bruno, sua mensagem final. Obrigado novamente também, Luciane, pela iniciativa, do seu nome, da WTM também, é uma organização que a gente aposta muito enquanto Mato Grosso do Sul, enquanto Fornatur, né, para apoiar a nossa promoção, a nossa comercialização. Nos últimos anos a gente tem apostado muito nos eventos que vocês promovem, também cumprimentar meu amigo Jair, que é uma pessoa que eu gosto demais, uma referência na minha vida também profissional e pessoal, pela forma com que ele consegue conduzir os seus desafios, e agora a gente com essa nova missão também de integrar ainda mais as nossas entidades, e agora deixar uma mensagem para todos, mesmo do momento mesmo de reflexão, e mais ainda, de construção coletiva. É o momento da governança. Esse é o momento da gente integrar, de fato, os esforços. Não integrar, e eu tenho sido até bem repetitivo, não integrar de forma pontual. Por exemplo, a gente construir as estratégias de forma coletiva. Ou junto com você, Lu, quando for construir a próxima WTM, não construção só de vamos aderir às ações que já estão postas, vamos construir estratégias de forma coletiva. Afinal de contas, vocês têm um grande espaço que promove troca de conhecimento, que apoia com ferramentas de promoção, de apoio à comercialização, mas que isso depois volta para os gestores estaduais e municipais, que temos essa missão de levar os nossos empresários, de construir, de levar as nossas estratégias que são trabalhadas aqui para o mundo, né, dentro aqui da América Latina, fora do Brasil. Então, a gente tem um grande desafio agora. A mensagem que eu quero deixar é a oportunidade agora que a gente tem, vou falar um pouco do Peter Drucker, que ele diz que o futuro das nações e das organizações está cada vez mais na capacidade de aprender coletivamente. Eu vejo que a gente tem agora de construir coletivamente. Essa é a grande oportunidade
e eu tenho certeza que a gente vai conseguir vencer isso de forma integrada. Esse é o recado, agradecendo de novo aquelas pessoas que estão nos acompanhando, dizer que nós somos fortes, nós somos resilientes, a gente vive essa atividade maravilhosa. Obrigado, Lu, e a sua equipe também. Que a gente vai sair melhor disso. Isso aí eu sou uma pessoa otimista por natureza, acredito nisso, sabe? E vocês podem contar com a WTM. Todo esse conteúdo aqui, o nosso debate, ficará na nossa plataforma, WTM Global Hub. Então, as pessoas que quiserem acessar depois ou compartilhar, vai ficar à disposição, porque são informações realmente super interessantes para que todos possam estar entendendo essa reconstrução conjunta do nosso Brasil, do turismo do nosso Brasil. Mas, mais uma vez, muito obrigada para vocês, e obrigado. Fiquem com Deus, safe, né? É isso aí, se cuidem. Beijo, abraço. Obrigado, Luciane, parabéns. Muito obrigada, viu? Tchau para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.